Boa noite, paz e graça. Que bom mais uma vez estarmos aqui estudando a palavra de Deus nessa noite. Eu quero ler com os irmãos o texto de Apocalipse que se encontra no capítulo 2 e vamos ler dos versículos 1 ao 7, dando sequência à nossa série de estudos sobre o Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que põe à prova os que se declaram apóstolos e não são. E descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Meus irmãos, Jesus aqui está se revelando a João na ilha de Pátimos, como um Cristo vencedor, mas também como aquele que anda entre as igrejas, que tem os seus pastores nas suas mãos, como podemos observar nas figuras dos candelabros e das estrelas, conforme a visão que João teve. Jesus está preocupado com o futuro da sua igreja. Embora Jesus tenha se dirigido diretamente a João, ele demonstra interesse especial em advertir a sua igreja, representada aqui nas 7 igrejas da Ásia Menor, para os tempos difíceis que viriam, e ele está ali buscando corrigir o rumo dessas igrejas, chamando-as ao arrependimento, ao retorno à verdade e às práticas verdadeiramente cristãs. Jesus tem uma mensagem para cada uma destas 7 igrejas, e certamente podemos extrair delas verdades importantes para os nossos dias. Em cada carta, sem exceção, nós vemos Jesus tentando motivar, encorajar as igrejas. Cada carta conclui uma promessa especial àqueles que vencem. Jesus vai se dirigir às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ele vai revelar os deslizes, o esfriamento espiritual, a tolerância ao pecado, a idolatria, a imoralidade sexual, vaidade, arrogância, letargia espiritual, a perda do primeiro amor, como nós vemos aqui na carta que é dirigida ao anjo, ao pastor da igreja de Éfeso. Mas ele também vê as suas virtudes, a perseverança, a separação do mundo por parte dos cristãos, a honradez que eles demonstraram diante das provas e das perseguições sofridas naqueles dias cruéis. Ele dá chance para que cada igreja se corrija, e mais especificamente para a igreja de Éfeso, ele está dizendo: arrependa-te e volta. O que aprendemos com cada uma destas igrejas e suas cartas? Que perigos podemos aprender destas igrejas que podemos evitar nos nossos dias? Qual é a cura que Jesus apresenta para uma igreja enferma? E quais são as promessas que ele tem para os vencedores? Partindo do estudo específico na igreja de Éfeso, podemos dizer que Éfeso era a principal cidade da Ásia Menor. Uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, que tinha uma distinção política importante. Era uma cidade livre,
tinha o seu próprio governo local. Era uma cidade extremamente liberal nos seus costumes, pagã, idólatra. O culto à deusa Artemis ou Diana era extremamente popular. O templo de Diana era considerado uma das 7 maravilhas da Ásia Menor, do mundo antigo, mais precisamente. Esse templo servia como asilo para criminosos e possuía centenas de prostitutas cultuais. Heráclito, filósofo grego, chegou a dizer dessa cidade: ninguém poderia ter vivido em Éfeso como eu vivi, e sem deixar de chorar o tempo todo por ela, dada a sua degeneração e corrupção. Ela era também famosa por ser um centro de superstição. Ela vendia nos seus mercados principais uma espécie de amuleto chamado Letras de Éfeso. As pessoas corriam de todas as partes para comprarem ali esse amuleto. Acreditavam que teriam sucesso nos seus negócios, seriam bem-sucedidos nos esportes, as mulheres estéreis poderiam ter seus filhos, os doentes seriam curados ao utilizarem esses amuletos. Embora Éfeso parecesse tão pouco promissora como terreno para a semente do Evangelho, no entanto, foi ali em Éfeso que a fé cristã obteve alguns dos seus maiores triunfos. Em nenhum outro lugar a mensagem foi recebida com maior anelo, nem ficou fincadas raízes tão profundas, dando frutos tão formosos de fé e de amor, como nós podemos ver na igreja de Éfeso ou através do ministério da igreja local. Paulo havia ministrado em Éfeso, mais especificamente passando ali um tempo considerável cuidando daquela igreja. Foi ali que aconteceu um grande avivamento pelas mãos de Paulo, onde pessoas desistiram das suas magias, feitiçarias, vendiam artigos religiosos, mas deixaram essa atividade e queimaram tudo em praça pública por terem aceitado o Evangelho de Jesus Cristo. Há poucos lugares que demonstrem de maneira mais clara o poder do Evangelho na Bíblia para conquistar os corações dos homens e transformar a sociedade. Essa é a opinião de um comentarista famoso, William Barclay. Timóteo foi pastor ali em Éfeso. Haviam cristãos prominentes ali como Priscila, Áquila, Apolo. O próprio apóstolo João, mais tarde, vem se tornar um dos líderes principais em Éfeso. A igreja que antes parecia, por outro lado, uma referência de espiritualidade, agora precisa de correção de rumo, de uma reprimenda severa de Jesus. E nós vamos ler nos versículos 2 do capítulo 2 de Apocalipse, Jesus se apresentando à igreja como alguém que está preocupado em corrigir esses rumos. De acordo com Russell Shedd, o retrato da igreja de Éfeso poderia ser resumido em pelo menos 2 aspectos importantes: a natureza da igreja de Éfeso e a sua restauração. Quanto à natureza da igreja, Russell Shedd vai dizer que a igreja de Éfeso era uma igreja enérgica, uma igreja conhecida pelo seu empenho nas obras, uma igreja que se esforçava por manter a tradição, a fé dos apóstolos. Uma igreja que os membros demonstravam paciência grande em servir a Deus, mesmo com todas as dificuldades e limitações daqueles dias. Mas, ao mesmo tempo, era uma igreja fincada, fortalecida na ortodoxia, na doutrina. Uma igreja que ficou conhecida pelo enfrentamento dos hereges daqueles dias, quer sejam os judeus que estavam infiltrando-se nas igrejas e tentando impor mais uma vez sobre os cristãos a necessidade
da observação das leis de Moisés como base de salvação, o que nós podemos chamar de legalismo. Mas também haviam outros falsos hereges se infiltrando naqueles dias, que eram os que eram adeptos do ensino de Balaão, como o próprio texto de Apocalipse vai depois apontar, que levavam as pessoas a voltarem às práticas imorais, licenciosas, próprias daqueles que não conhecem a Jesus, dos pagãos. E aqui nós vamos encontrar Jesus elogiando a igreja por ter uma postura firme contra esses falsos mestres. Mas na contrapartida, nós vamos ver Jesus apontando um problema sério naquela igreja. Essa igreja que tinha tanta preocupação em ser fiel a Deus, nas obras, em manter sua doutrina, é uma igreja que acaba esfriando-se espiritualmente. E Jesus diz que ela perdeu o seu primeiro amor. Faltou entusiasmo com o seu Senhor. Faltou amor para com os irmãos. Uma igreja, ela pode ter excelência no seu trabalho prático, demonstrar paciência diante das lutas, não tolerar os hereges, os falsos ensinos, ter uma boa teologia, mas fracassar no primeiro amor. Conforme Russell Shedd, eles haviam perdido o amor por Cristo e pela família da fé, que tinham iniciado muito bem na vida cristã, mas agora perderam o amor original, aquele amor puro, fervoroso e alegre de quem serve a Deus de todo o seu coração. Mas Jesus aponta o caminho da restauração. Ele diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembrar-se é extremamente importante. É quando nós começamos um processo de cura e de restauração na nossa vida pessoal e na vida da igreja. Podemos nos lembrar do filho pródigo, que teve a sua restauração espiritual a partir do momento em que ele está em terra estrangeira, depois de ter vivenciado uma vida de desperdícios, de desprazer, de sofrimento. Ele lembra-se da casa do Pai. Isso faz uma grande diferença. A partir dali, ele toma uma atitude, ele se arrepende da vida errada e volta para os braços do Pai. Esse é o caminho. Esse é o caminho para a conversão daqueles que ainda não conhecem o Evangelho, mas é também o caminho da igreja que tem perdido o seu primeiro amor. Cristo tem o remédio. E Ele quer que nós nos lembremos do motivo que nos levou à queda, do momento em que nós caímos. Nos pede arrependimento. O arrependimento transforma a nossa maneira de ver a vida, de ver a nossa própria realidade, maneira de pensarmos e de agirmos. Voltar é importante. Jesus diz: volta à prática das primeiras obras. Retornar ao princípio, ao centro de tudo, que é Jesus, que reina e deve reinar sempre sobre a nossa vida. Há uma palavra clara de advertência. Jesus está dizendo para a igreja que, embora Ele apresente ali o seu remédio, Ele está dizendo que se eles não tomarem uma postura, e nós sabemos que nós temos livre-arbítrio diante das situações que nós enfrentamos, podemos escolher a cura ou a própria ruína. E Jesus vai dizer: venho a ti. Isso significa mais do que tudo, que Jesus está dizendo: eu quero curar, mas se precisar, terei que usar a minha mão de julgamento. Haverá um momento em que a igreja talvez não terá mais tempo para reconhecer os seus erros e para voltar ao seu primeiro amor. Hoje é o dia aceitável. Hoje nós temos essa oportunidade de refletir sobre a nossa real condição como cristãos e voltarmos às práticas das primeiras obras, ao nosso primeiro amor, ao relacionamento puro, autêntico, profundo, fervoroso com Jesus e com a igreja do Senhor. Há uma palavra para o vencedor. E Jesus está aqui tentando animar a igreja, para aqueles que decidirem o caminho da cura
Jesus está dizendo para eles de forma muito especial: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Versículo 7. No Apocalipse, vencer significa permanecer fiel ao Senhor, a despeito das tentações e das perseguições. O texto faz alusão à árvore da vida. Alimentar-se da árvore da vida simboliza participar da plenitude da vida eterna em Cristo Jesus. Isso nos faz lembrar que essa mesma árvore da vida, aqui o homem foi expulso da presença de Deus e de participar dessa realidade, porque ela simbolizava apropriar-se de um conhecimento que não era próprio para o homem, porque isso poderia torná-lo como Deus. Ele é expulso do paraíso por ter comido do fruto dessa árvore. Mas agora Jesus está dizendo que nós teremos restaurada a possibilidade, sim, agora, de participar da árvore da vida. E Apocalipse 22:2, nós lemos: no meio da sua praça, de um a outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Plenitude de bênçãos, de cura, que Deus promete para nós. Porque, como lemos na palavra, no momento em que estivermos vivendo na eternidade em glória com o Senhor, nós estaremos vivendo num contexto onde já não haverá mais doença, já não haverá mais dor. O texto fala de paraíso. Paraíso remete a jardim, que lembra a promessa de Jesus antes de ter seu último suspiro ali na cruz. Quando ele diz para um daqueles ladrões crucificados ali ao seu lado, que pede a ele que tivesse misericórdia dele naquele momento. E Jesus, entendendo a sua atitude, vendo seu coração arrependido, diz para ele aquelas solenes palavras: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paraíso é o lugar para onde vão aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus Cristo e que vão desfrutar das bem-aventuranças eternas. É a Jerusalém celestial que está revelada em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10. E levou-me ao Espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Aqui nós estamos na presença de um mistério dos mais grandiosos que conhecemos. E nos sentimos pequenos demais para entender de fato a grandeza da vida de alguém no paraíso. É impossível, com sabedoria, com bom senso, dogmatizarmos o que seria o paraíso. Nos basta a definição que descreve o paraíso como o céu, como uma vida permanente na presença e companhia do nosso Senhor. O paraíso é a vida com Cristo. Que Deus nos ajude a nos inspirarmos nessas palavras que Jesus conclui se dirigindo à igreja de Éfeso. Uma palavra para o vencedor. Nós fomos chamados em Cristo para sermos mais do que vencedores. Jesus olha para a sua igreja, Jesus olha para mim, olha para você, e o que Ele deseja nesse momento é que o nosso coração esteja alinhado com os seus propósitos e que nós sejamos encontrados fiéis ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. Que o nosso amor pelo Senhor, pela sua causa, pelos irmãos, jamais se esfrie. Que o nosso maior desejo seja honrá-lo e servi-lo com a nossa vida em todos os momentos que Deus nos permitir vivenciar nessa terra. Nós vamos orar nesse instante e eu quero te convidar nesse momento para orar comigo aqui.
Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, pelo ensinamento que o Senhor nos trouxe através dela. Nos ajuda a continuarmos firmes, confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor é fiel para sustentar aqueles que andam contigo e que buscam te honrar com suas vidas. Livra-nos de todo tropeço, de todo embaraço, e que possamos continuar firmes, de cabeça erguida, até a volta do Senhor Jesus Cristo, honrando o Senhor e sendo fiéis a Ti, Senhor, em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Semana que vem vamos continuar nosso estudo e eu conto com você.